Então, voltando aqui. Voltando aqui, né? None, porque eu tenho 9 carbonos. Por que apareceu esse 4 aqui? Porque eu tenho uma ligação dupla. Ah, por que eu não fiz lá nos compostos simples? Porque todo mundo é simples, não, tu vai botar o número de todo mundo. Então, quando a tua estrutura só tiver ligações simples, tu não precisa numerar, quando a cadeia ela é normal, tá? Aí, quando a cadeia é normal e ela tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla, tu vai precisar numerar. Aí, tu vê as duas formas. Tu vai numerar. Quem é que vai dizer de onde é que tu vai numerar? O carbono que tem a ligação dupla. Tu vai numerar das suas extremidades, sempre deixando o carbono que tem a ligação dupla ficar com o menor número. Aí tu não pode, vou colocar um aqui de jeito nenhum. Tem que ser sempre da extremidade. E nós vimos que se eu numerar da minha extremidade da direita para a esquerda, o carbono que tem a ligação dupla, ele vai ficar com o número 4. Se eu numerasse ao contrário, ele ficaria com o número 5, tá? Então, 4 é menor do que 5. Então, o correto é você numerar nessa situação da sua direita para esquerda. Aí, como é que dá o nome? O prefixo, none. Aí, agora, antes de tu colocar o infixo, tu vai colocar o número do carbono que está fazendo a ligação dupla. Qual é o número do carbono? 4. Só quem recebe números são carbonos, tá? Então, tá aqui o 4, certo? Aí, o infixo agora, que é o em, porque eu tenho uma ligação dupla, e o O, que é um hidrocarboneto. Vamos olhar essa estrutura aqui, Agora eu já numerei ao contrário. Por que eu numerei ao contrário? Numerei referente à outra estrutura, numerei da esquerda para a direita. Porque se eu numerasse da direita para a esquerda, semelhante à estrutura anterior, eu ia ficar com os carbonos que têm as ligações duplas, eles ia ter um número maior. Vamos lá. Então, aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, observem que o carbono 2 está fazendo a ligação dupla. E qual é o outro carbono? O 5. Isso eu contando da minha esquerda para a direita. Se eu contasse da direita para a esquerda, ficaria 1, 2, 3, 4, certo? 5, 6, 7, 8. Então, ficaria 4 e 8. Então, são números maiores, certo? E aqui não, aqui fica 2 e 5. São os números menores. Por mais que o 5 seja maior lá do que o 4, mas o 2 é bem menor de todos. Então, o correto é ser da esquerda para a direita. E como é que fica o nome agora? None, porque eu tenho 9 carbonos, certo? Na minha estrutura. Aí eu vou acrescentar o número 2 e o número 5. Por que o 2 e o 5? Porque agora eu tenho 2 carbonos fazendo ligações duplas. E eu tenho que colocar os números dele, por isso a importância dos números. Então, none 2,5. Aí, detalhe. Quando eu tenho 2 números, eu vou sempre colocar uma vírgula, 2,5. Não vai ser 2 traço, vírgula, não. Essa questão do traço eu também vou explicar na de ramificação, certo? Não se preocupe que eu darei todas as regras por escrito. Então, entre uma letra e um número, tu vai sempre separar com um hífenzinho, um traço, no caso. E entre dois números, tu vai sempre separar com uma vírgula, tá? Então, letra, número, um traço, a separação. 2 números, uma vírgula. Então, no 2 e no 5, de onde vem esses números aqui, no carbono 2, no carbono 5, tu tem 2 ligações duplas. Se eu tenho 2 ligações duplas, eu vou usar o quê? O din. E aí, depois eu vou usar o em, porque são ligações duplas, e como é um hidrocarboneto, o final, O. Então, none 2,5 dieno. Observem que eles têm a mesma quantidade de carbono, mas são compostos totalmente diferentes. Aqui eu tenho 2 ligações duplas, e aqui eu só tenho uma, e essa ligação dupla aqui é no carbono 4, e aqui é no carbono 2 e 5.
certo? E aqui a última estrutura, ó, tem uma ligação tripla. Se eu tenho uma ligação tripla, eu vou precisar numerar para eu dizer qual é o carbono que está fazendo essa ligação tripla. Então, por que eu numerei também da esquerda para a direita? Porque ele vai ficar aqui com o número 1. Se eu numerasse da direita para a esquerda, ficaria 1, 2, 3, 4. E eu numerando aqui, ele fica com 1. 1 é menor do que o 4. Então, o correto é numerar da forma em que deixe que o carbono que está fazendo a ligação tripla receba sempre o menor número. Então, aqui fica com 1. Como é que fica essa estrutura? 5 carbono. 1, 2, 3, 4, 5. É 5. Então, aqui é pente, perdão. Não vou conseguir mexer nessa estrutura. Deixa eu só fechar aqui.